Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Bom dia. Estão com sono, é? Parece que dormiram menos uma hora. Não se preocupem que às 11h30 vai estar a casa cheia, com os irmãos todos a chegar. Nomeadamente também há de ser quando nós estivermos também quase a acabar, mas não há problema, está bem? Vamos ficar em pé, amém? Hoje é um dia especial para nós, amém? É um dia incrível porque é um dia em que nós celebramos a Páscoa. Você está cá ainda? É que quando apagam as luzes eu não vejo, portanto eu quando pergunto nem é de retórica, eu preciso que vocês se manifestem, que eu não vos vejo, está bem? Hoje é um dia incrível porque nós podemos celebrar aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Nós somos salvos pela morte de Jesus Cristo. E a morte é muito importante. A morte é crucial no cristianismo, porque foi pelo seu sangue que nós fomos sarados. Foi pelo seu sangue que nós fomos perdoados. Então podemos estar aqui neste lugar hoje fazendo uma grande festa ao Senhor, porque Ele salvou-nos. Está consumado, foi aquilo que Jesus disse naquela cruz. E está mesmo consumado, amém? Então temos todas as razões para nesta manhã louvar ao Senhor. E é isto que vamos fazer, uma grande festa ao nome do nosso Deus, amém? Os irmãos têm que nos acompanhar. Senhor, muito digno de louvor, toda a terra está cheia da tua glória. Tua face eu quero ver aqui neste lugar, pois tu és Deus, só tu és Deus. Vamos cantar, só tu és Senhor. Só tu és Senhor, muito digno de louvor, toda a terra está cheia da tua glória. Tua face eu quero ver aqui neste lugar, pois tu és Deus, só tu és Deus. Te exaltamos, te coroamos, majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade.
coroamos majestade, te adoramos, te exaltamos, te coroamos majestade. Ser bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos majestade, te coroamos majestade, te coroamos majestade. Glória ao nome do Senhor, amém. Temos um Deus que é grande, Ele é o nosso Rei, amém. É isto que nós vamos cantar esta manhã. Mas não se preocupem que eu não vou embora, está bem? Vou só para aqui. Meu Deus é um grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é um grande Deus. Meu Deus é um grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é um grande Deus. Meu Deus é um grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é um grande Deus. Meu Deus é um grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é um grande Deus. Meu Deus é um grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é um grande Deus. Meu Deus é um grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é um
minha cruz, tua vida deste ali, para que eu seja livre. Oh, Jesus, eu canto por tua obra em mim. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Rei que a morte Sua graça incrível é perfeito o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, tua vida deste ali, para que eu seja livre. Oh, Jesus, eu canto Por tua obra em mim. Amém. É extraordinário como Deus consegue transformar algo tão terrível como a cruz numa coisa tão bela, não é? Vocês já pensaram? A cruz é um instrumento de tortura. A cruz é um instrumento de morte, mas com Cristo tornou-se a nossa salvação. Com Cristo aquilo que era terrível e horrível e foi, mas tornou-se belo para nós. Este é o poder que Deus tem de transformar aquilo que é mau numa coisa incrível. Aquilo que diríamos que nada de bom pode vir de uma crucificação. Nada de bom pode vir de um inocente ser condenado à morte. Nada de bom pode vir de Jesus ser torturado, depois crucificado. Mas é daí que advém a nossa salvação. Então nós vamos cantar, isto é um hino, e é um hino que diz para o Calvário: olharei onde por mim morreu Jesus. Nós não conseguimos olhar fisicamente, mas conseguimos olhar com os olhos espirituais. Então, à medida que fomos cantando esta canção, os irmãos, lembrem-se que há 2000 anos atrás, naquela cruz, Jesus morreu por mim e por si. E nós estamos aqui nesta manhã para louvar aquele que fez esta obra magnífica. Amém? Para o Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo o seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador.
seu corpo sepultado foi na campa que José comprou, sozinho ali o rei ficou. Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. No terceiro dia, então, o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte, teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. No manto branco voltará, e a noite então terminará, e com o santo subirei, sua face eu contemplarei. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Senhor nosso Deus. Podemos dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a ti, Jesus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar.
Glória a Ti, Jesus. O irmão que levanta a sua voz, amém, em oração. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória ao Teu nome. Senhor, todas as regras nas tuas mãos. Não só, Senhor, a minha vida, mas a vida de cada um de nós que está presente sempre contigo. A vida das nossas famílias que estão aqui representadas. Senhor, tudo é teu. O mundo, as estrelas, o céu e a terra, mas mesmo nada foi feito sem ser pela tua mão. Como é que eu poderia imaginar, Senhor, que eu ia encontrar um dia onde eu estou muito maravilhoso? Deus que olha para mim através de Jesus, e através de Jesus não foi mal em mim. Te amo, Senhor, te amo. Toda adoração é pequena, por Deus grande e eterno que tu és. Senhor, meu Deus incrível. Obrigado, Deus, pelo Teu sacrifício naquela cruz, Jesus. Eu te ofereço a minha vida. Ela pode já ser muito curta aqui, mas ela vai ser por toda a eternidade tua. Que seja assim com cada um de nós. Os nossos pequeninos que estão começando a crescer, Deus possa crescer. Glória ao Teu nome. Que nada nem ninguém os possa impedir. Glória ao Teu Pai, nome. obrigado. Não só por este dia especial, mas por todos os dias especiais que tu nos dás. Todos os dias especiais. Jesus, dá-nos pelo teu amor. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Glória ao Teu nome. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício. Amém. Meus irmãos, vamos aproveitar para levantar as nossas ofertas e vamos fazê-lo com a primeira música que cantamos. Entretanto, alguns irmãos lembraram-se que o relógio mudava e chegaram. Amém. Bem-vindos. Bem-vindos. Deixem-me só. Tenho as mãos todas molhadas. Estamos todos. Senhor, muito digno de louvor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Só fácil quero ver aqui neste lugar, pois Tu és Deus, só Tu és Deus. Te adoramos, te adoramos. Te exaltamos, te coroamos, majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade. Teu nome eu quero ver. Teu nome eu quero ver acima das
das nações, pois o Senhor, só Ele é Rei. És exaltado, teu nome é exaltado para sempre, pois tu és Deus, só tu és Deus. Te adoramos, te exaltamos, te coroamos, majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade. Te adoramos, te exaltamos, te coroamos, majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade. Te adoramos, te exaltamos, te coroamos, majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade. Te coroamos, majestade. Te coroamos, majestade. Te coroamos, Deus. Te coroamos o Rei das nossas vidas. Te coroamos o Rei desta igreja, Senhor. Te coroamos porque Tu és merecedor de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor, Senhor. Por tudo aquilo que Tu fizeste, Deus. Por tudo aquilo que Tu conquistaste nas nossas vidas, Deus. Não temos palavras para Te agradecer, Senhor. Deus, então aceita o nosso louvor, Deus. Aceita a nossa adoração, Deus. Aceita, Senhor. Deus, Te louvamos, Deus, por quem Tu és. Santo e bendito és Tu, Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Os irmãos abram comigo, por favor, em Marcos, no capítulo 15. Gostava de, brevemente, em poucos minutos, não quero gastar muito tempo, nem usar muito tempo, eu sei que muitos dos irmãos têm ainda alguns almoços de família, alguns com prazer, outros com menos prazer, mas é assim, faz parte, não é? É a vida, é a vida, é a vida. Mas a Páscoa é muito mais, tal como o Natal, é muito mais do que simplesmente estarmos em família, é acima de tudo lembrarmos a obra de Jesus Cristo. No Natal nós lembramos do seu nascimento, e na Páscoa lembramos da sua morte, da sua condenação, da sua crucificação, mas também da sua ressurreição. Mas aquilo que nos salva não é a ressurreição de Jesus. Aquilo que nos salva é a sua morte. Vocês estão cá? Então eu gostava de vos falar acerca de um personagem, de uma história que todos nós conhecemos e eu acho bastante bem. Gostava de vos falar acerca de Barrabás. É estranho pregar acerca de Barrabás, mas eu não vou pregar especificamente acerca de Barrabás, mas ele vai estar aqui, não é personagem principal, mas ela faz aqui de personagem secundária muito importante, numa passagem em que ela é replicada em todos os Evangelhos. Está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles vão adicionando pormenores, todos eles vão falando um bocadinho acerca de Barrabás. E se nós tomarmos atenção, é interessante perceber que Barrabás é dos poucos personagens que na história da crucificação vai sendo mencionado e cujo seu nome é inclusive lembrado ainda nos dias de hoje. Então eu gostava que nós abríssemos em Marcos capítulo 15, é o texto que eu escolhi, poderíamos abrir em Mateus ou em Lucas, mas eu quero que leiamos Marcos capítulo 15. E diz assim: e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos.
E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada, o que é que diz a vossa Bíblia? Nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus ainda nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preço, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Vamos interromper aqui, irmãos. Nós conhecemos muito bem esta história. Nem sei o que é que vai dar na televisão hoje à tarde, mas é provável que dê esta história em algum dos canais. Há de certamente dar. Jesus já foi preso. Jesus foi levado ao Sinédrio, é acusado de ser um blasfemador e imediatamente é levado a Pilatos. A questão é, os judeus não tinham poder para julgar alguém à morte, porque eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então eles precisavam de acusar Jesus de acordo com uma lei romana para conseguir que Jesus sofresse a morte e a pena da lei romana. Porque é interessante, Jesus era judeu, mas ele morre diante de uma pena, e uma pena que era uma pena romana. Os judeus não podiam condenar Jesus a uma pena romana. Então o crime de blasfémia não existia em Roma, porque em Roma havia uma série de deuses. Então alguém fazer-se, ou mencionar outro Deus, ou fazer ou coisas que chateassem os judeus, não era grande preocupação para o Império Romano, e muito menos para Pilatos. Pilatos tinha uma animosidade enorme contra os judeus. E é por isso que ele sempre, os irmãos nestes textos vão percebendo que o Pilatos parece que está a mandar bocas. E está mesmo. Quando finalmente chega a este versículo 9 diz: e Pilatos respondeu dizendo: quereis que vos solte? E ele diz: o rei dos judeus. Ele está a gozar com os judeus. Não é tanto com Jesus, porque ele não encontra falha nenhuma em Jesus. E os irmãos até sabem que há um determinado texto que fala que a mulher de Pilatos vai ter com ele e diz: olha, não te metas neste negócio. Passei a noite toda a sonhar com este justo. Não te metas nisso. E Pilatos, em todas as oportunidades, ele está a tentar libertar Jesus. Ele tenta. Mas não perdoa aqui a questão do ferrezinho. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pilatos tinha a certeza absoluta, quando perguntou isto, que qualquer pessoa, no seu perfeito juízo, iria escolher Jesus, o Cristo, para ser liberto. Havia uma tradição que não sabemos muito bem de onde vem, mas aparentemente não é judaica, é também romana, de na altura e nas festas da Páscoa se libertar um preso. E então vejam, Pilatos coloca aqui duas figuras. Uma, alguém que é acusado inocentemente, e outra, alguém que na Bíblia o chama de Barrabás, e Barrabás é colocado e posto com uma caracterização. Ao longo dos Evangelhos nós vamos vendo diferentes pormenores. Há quem defenda que ele teria sido um zelote, ou seja, alguém que se queria revoltar contra o Império Romano e por isso causou este tumulto. Não temos assim tantos dados para saber isso. Uma coisa sabemos, houve uma revolta, houve uma morte, e quem esteve lá envolvido foi Barrabás. E Pilatos coloca Barrabás de um lado e Jesus do outro. E depois pergunta: querem que eu vos solte o rei dos judeus? Versículo 10 diz: porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Então Pilatos sabia que a razão, e a única razão pela qual Jesus estava ali, não tinha a ver com nenhum crime que ele tinha cometido, tinha única e exclusivamente a ver com a inveja que aqueles que tinham trazido Jesus sentiam. E nós sabemos que isto é verdade. O que Pilatos não sabia é que havia um propósito maior, um plano maior, e este sempre tinha sido o plano de Deus desde sempre. Ainda antes de nos ter criado, este já era o plano da salvação. Jesus ia entregar-se por cada um de nós. Mas ali está. Há uma escadaria enorme, porque era assim que fazia Pilatos. O governador estava lá, no alto da escadaria. E está Jesus. E de repente aparece Barrabás.
Barrabás é um nome muito interessante, mas já lá vamos. Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado, mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Relembro-vos que uma semana antes as pessoas tinham posto palmeiras, folhas de palmeiras e tinham no fundo recebido Jesus em Jerusalém como o rei. Como o rei. Uma semana depois, não é muito difícil de imaginar que muitas daquelas pessoas que inclusive colocaram as palmeiras estavam agora a gritar: solta Barrabás. Solta Barrabás. É verdade que eles foram incitados, mas é verdade também que isso não é desculpa nenhuma. De repente temos uma multidão, porque a multidão sempre gosta de ver espetáculos tristes. A multidão sempre se agrupa, não para ver vitórias, mas derrotas das pessoas. E lá está a multidão cheia, cheia de sangue nos olhos, cheia de violência nas suas mãos. E gritavam e clamavam para que fosse solto antes Barrabás. Irmãos, imaginem que é a primeira vez que nós estamos a ler a história, porque é assim, eu estou sempre a dizer isto porque eu acho que é importante. Leiam a história como se fosse a primeira vez que a estamos a ler. E imaginem, vocês sabem quem é Jesus. Até aqui, os evangelhos fazem o retrato de Jesus maravilhoso, porque é o retrato verdadeiro. Ele é o Filho de Deus, ele veio num determinado propósito, nasceu de uma forma humilde, cresceu de uma forma humilde, uma sabedoria incrível. Ele apenas fez o bem, nunca pecou. E de repente, na festa da Páscoa, aos 33 anos, depois de ter sido já julgado pelo Sinédrio, injustamente preso, acorrentado, é a expressão ligado, está diante de Pilatos. E nós estávamos a ler e pensaríamos, bem, eles vão soltar Jesus. Não faz qualquer sentido. A Bíblia apresentou Barrabás, dá inclusive é o nome. Barrabás foi preso por causa de um motim e de um assassinato. Uma morte. Toda a gente vai cair no seu perfeito juízo, mais tarde ou mais cedo nesta história. O Pilatos, nesta história, parece que é o único que tem cérebro. E lá está ele. Creis que eu vos solte o rei dos judeus? E antes, eles gritavam, solta-nos antes Barrabás. E nós ficaríamos, mas esta gente é doida? Esta gente é maluca? E Pilatos, respondendo-lhes, disse outra vez, que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar, crucifica-o. Irmãos, pensem só nesta violência. Jesus não fez nada de mal. Antes, pelo contrário, curou, libertou, deu saúde, ressuscitou pessoas. E agora está uma multidão a gritar com as veias a saltar, cheios de violência e ódio. Crucificam. Crucificam. Esta é a história da Páscoa. Não há forma de pôr romance na história da Páscoa. Porque esta é a verdadeira história. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? Mas eles cada vez clamavam mais, Pilatos está a ser honesto. Irmãos, pensem, o Pilatos está no alto da escadaria, a multidão está lá embaixo, está Jesus, está Barrabás, ambos estão presos, ambos estão ligados, ambos estão acorrentados. E a multidão grita, crucificam, mas não a Barrabás, mas sim a... E isto não nos causa um sentido de justiça que nós dizemos, isto é injusto. Isto não pode. Porquê? Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E aceitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. Pilatos queria soltar Jesus, mas a determinada altura deixou de querer soltar Jesus para agradar a multidão. Este texto fala também acerca das pressões das multidões e de como nós facilmente nos deixamos manipular, não só pelas multidões, mas especialmente por pessoas. É fácil sermos manipulados. E de repente temos a verdade à nossa frente e chamamos a verdade de mentira. De repente temos Jesus e Barrabás. E em vez de gritar por Jesus para que ele seja salvo, dizemos Jesus
ser crucificado e Barrabás seja solto. Sabe o que é interessante no nome Barrabás? É que Barrabás não é um nome hebraico, é um nome aramaico. Bar é a palavra para filho, por isso é que nós quando vemos Bar-Jonas, Simão Bar-Jonas é Simão, filho de Jonas. Barrabás significa literalmente filho do pai. É interessante, não é? E vocês sabem que em Mateus, nos textos originais, sabem qual é o primeiro nome que Barrabás tem? Depois isto foi omitido, e foi omitido porque havia muita dificuldade, especialmente ali no início do primeiro século, de escrever isto. Tinha-se medo de escrever isto, mas hoje conseguimos ver os primeiros manuscritos de Mateus, é o único em que aparece o primeiro nome de Barrabás, e o primeiro nome de Barrabás é Jesus. Então vejam, curiosidade. Barrabás chamava-se Jesus filho do Pai. E naquela altura, na crucificação, está Jesus. Por isso é que, noutros evangelhos, o que é que queres que eu faça? Com Jesus o Cristo. Há uma distinção. Vocês conseguem ver isto, por exemplo, em Mateus. O que queres que vos faça com Jesus o... Porquê é que ele tem a necessidade de dizer o Cristo? Porque havia um outro Jesus. Então, Jesus Barrabás, vejam só a ironia. Jesus Barrabás, filho do Pai, independentemente, esqueçam agora o primeiro nome, mas há o filho do Pai e há verdadeiramente o filho do Pai ali. E eles escolhem o filho do Pai errado. Não é curioso? E nós dizemos, mas isto é quase... É interessante porque Jesus é condenado por blasfémia, mas a blasfémia que está a acontecer é naquele momento. É que está ali literalmente o Filho do Deus vivo, o Filho verdadeiro do Pai, e as pessoas escolhem um criminoso. Agora vejam. Diz que Pilatos soltou Barrabás. Os irmãos têm que pensar, não sei se muitos de vocês já devem ter visto a Paixão de Cristo. Está muito bem feito, porque tem a escadaria também. Os irmãos têm que imaginar uma escadaria. Há uma bacia de água onde Pilatos depois vai lavar as suas mãos. Mas quando Pilatos manda soltar Barrabás, Barrabás deveria estar preso a dois soldados, e de repente há alguém com a chave que começa a meter a chave nas correntes onde Barrabás estava acorrentado, e há uma chave que roda e há uma corrente que se solta. De repente Barrabás fica com as mãos livres. Depois há alguma coisa ali nos pés, de repente mete-se a chave, coloca-se a chave, abre-se também os grilhões, e as correntes que aprisionavam Barrabás, que também tinha nos pés, de repente se soltam. Barrabás, nos instantes, nos minutos, passa de condenado à morte a livre. Está no alto da escadaria. Não temos menção nenhuma que ele sequer tenha olhado para Jesus. Não sabemos se olhou. Pelo menos a Bíblia não fala. Não sabemos se ele agradeceu com os olhos, se alguma vez se converteu. Não fazemos a mais pequena ideia. O que sabemos é que ele, numa determinada altura, estava lá em cima na escadaria, completamente preso, e a seguir é solto. Jesus é entregue para ser açoitado e depois crucificado. Eu nunca tinha percebido isto até há uns anos. Mas quando me apercebi, fiquei impactado. Barrabás é filho do Pai. E Barrabás é o primeiro a usufruir da libertação que Jesus dá. Barrabás merecia a condenação e a morte, mas é substituído por... De repente, naquela escadaria, quem desce não é Jesus livre, mas é Barrabás livre sem merecer. Você consegue imaginar? O Barrabás está preso. De repente é solto. Tiram-lhe os grilhões. As correntes caem com o peso. Barrabás começa a descer. Desce as escadas. E passa pelo meio da multidão como se fosse um herói. Afinal, toda a gente chamava por Barrabás. Barrabás. Lá passa ele por herói. Não sabemos se ele alguma vez olhou para trás. Se colocou os seus olhos em Jesus. Porque no cimo da escadaria, quem lá estava preso era Jesus. Quando nós nos apercebemos desta coisa incrível, isto tem que ter um impacto maravilhoso na nossa vida. Nós entendemos que Barrabás
foi salvo por causa de Jesus Cristo, e Jesus ainda nem sequer tinha ido mas já está ali um apontamento profético, é claramente uma profecia visível daquilo que Jesus iria fazer por toda a humanidade. Barrabás foi o primeiro, naquela circunstância, ainda antes de Jesus ir à cruz. E a minha pergunta é, quem é Barrabás? É isso. Se você tirar o nome Barrabás e colocar o seu nome, a história faz todo o sentido. Esqueça Barrabás. Coloque o seu nome. E agora está você e eu em cima da escadaria e Jesus ao nosso lado. Estamos ambos presos. E em vez de ser eu a morrer, de repente, sem eu merecer, sem eu fazer absolutamente nada, alguém coloca uma chave e as correntes que eu tinha, de repente, aquilo que me estava a aprisionar, de repente estou livre e posso caminhar. Quem é Barrabás? O Barrabás sou eu. E o Barrabás é você. Esta é a verdadeira história da Páscoa. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado, Jesus o entregou para que fosse crucificado. Nós sabemos, as últimas 12 horas, a chamada paixão de Cristo, foi algo atroz, terrivelmente violento, mas nada que outras pessoas não tivessem também passado. Jesus não sofreu mais do que outros que passaram pela crucificação. Não no sentido físico. Nós sabemos, de repente, Jesus, que estava lá em cima daquela escadaria, é levado para dentro e vai para o pátio. E no pátio, ele é chicoteado, a ponto tal de a sua carne ficar visível. E os soldados o levaram dentro à sala que é a audiência e convocaram toda a corte e vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana. E cuspiram nele e postos de joelhos o adoraram. Não consegue imaginar, estamos a falar do nosso Salvador. A santidade absoluta a ser martirizada por mim e por si. Jesus tem que suportar aquilo tudo. E sabem o que é que a mim, os irmãos devem pensar nisto. Bastava uma palavra de Jesus e tudo acabava, meus irmãos. Quando a multidão gritasse Barrabás, Jesus podia dizer: já chega. Vocês não merecem isto. E estávamos todos condenados. E Jesus não abriu a boca. Isto é incrível. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com os seus próprios vestidos e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Não ia falar disto, mas tenho que falar. Não quero perder muito mais, não estamos a perder tempo, os irmãos entendam, não quero gastar muito mais tempo, mas deixem-me só ler esta parte também, porque eu acho que é muito importante. E constrangeram certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Deixem falar só um bocadinho acerca deste Simão. Este Simão estava a ver tudo a acontecer. Nós conseguimos ver isto pelas ideias do Evangelho. E Jesus, de repente, por causa da perda de sangue, por causa da grande hemorragia que tinha por ter sido chicoteado e agora tinha que levar a sua própria cruz na direção do sítio onde ele iria morrer. Por causa da sua dificuldade, da sua pouca força por ter perdido tanto sangue, eles agarram alguém da multidão para que levasse a cruz de Cristo. E a determinada altura, num outro Evangelho, diz que Jesus ia à frente. E este Simão leva a cruz e a determinada altura a Bíblia diz: e Jesus ia diante de Simão. Agora pensem nisto.
Pensem em Simão a levar uma cruz que ele, sendo saudável, era complicada. E Simão está a levar uma cruz que era suposto ser dele, porque a história da crucificação é nisto que é tão bela. Se nós tomarmos atenção aos pormenores, nós vemos tudo lá, não é teatro, é tudo lá. E lá está Simão a levar uma cruz, poderíamos dizer, mas a cruz não era dele, era de Jesus. É mentira. A cruz não era de Jesus. E Simão, de repente, está a levar a cruz e diz que levanta os olhos. E quando levanta os olhos, está diante dele quem? Jesus. Então está Jesus a caminhar com as suas costas completamente flageladas, com os seus vestidos completamente cheios de sangue, e está Simão a levar a cruz, mas a ver Jesus à sua. Isto não é lindo, triste, terrível e violento, mas ao mesmo tempo é a história da nossa salvação. Irmãos, nós perdemos a cruz de vista. Nós perdemos o que é a salvação. E os irmãos entendam, nós não perdemos a salvação. O que eu quero dizer é nós perdemos o que é que significa a salvação. Nós estamos tão preocupados com tanta coisa na igreja, esquecemos que o crucial é a cruz de Cristo. Esquecemos que o crucial é olharmos para a cruz. E naquela cruz, quando Jesus diz, a expressão em grego, no tempo perfeito, tetelestai, está pago. Está consumado. Tetelestai é uma expressão tão interessante. Encontra-se poucas vezes essa expressão no grego clássico, inclusive. Das poucas vezes que aparece até em faturas. Quando alguém tinha uma dívida e quando está paga, escrevia-se assim, está pago. Está consumado. Tudo o que era dívida ficou anulado. Quando Jesus, Ele clama e proclama telestai. Ele estava a pensar em mim e em si. A salvação está ligada à morte. E agora pensem, qual é a nossa preocupação na igreja? O que é que nos move? O que é que move? Qual é o interesse? Porquê é que nós vimos? Você não vem para agradar o pastor. Não vem para agradar o pai ou a mãe, não vem para agradar a esposa ou o marido. Você vem à igreja porque você é eternamente, ou pelo menos deveria ser eternamente grato por aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. E o nosso maior desejo devia estar neste lugar, adorando Deus que é santo e derramou o seu sangue por cada um de nós. Por isso é que nós estamos aqui, meus irmãos. Nós perdemos o foco. Deixamos de servir porque estamos cansados. Deixamos de vir porque é chato. Chato foi levar com a cruz. Chato foi levar com os pregos por cada um de nós. Como é que nós temos a coragem, irmãos? Nem é às vezes só de pensar. É de verbalizar coisas, esquecendo o que é que Jesus fez por cada um de nós. A cruz de Cristo é algo tremendo. Nós hoje temos-la como bela, como falámos no início. Hoje, inclusive, nós podemos ter fios ou objetos muito valiosos que tenham a cruz. A cruz hoje vale muito, até do ponto de vista monetário. Mas na altura, lá em Roma, quando aquilo era usado, era o pior instrumento de tortura que alguma vez tinha sido criado. Só Satanás para lembrar, ou fazer lembrar um homem de criar uma coisa tão, tão terrível. Onde uma pessoa pudesse ser morta, pregada naquela cruz e acabar por morrer passado umas horas ou uns dias, porque normalmente a crucificação durava uma série de dias. Com Jesus não durou muito tempo. E amém por isso. Quando nós vimos à igreja, não precisamos de lembrar da Páscoa apenas no culto de ceia, nem nos cultos de Páscoa. A crucificação devia estar em todos os momentos que nós temos, em todas as orações que nós fazemos, em todo o louvor que nós damos ao Senhor. Quando a cruz de Cristo deixa de ser o centro da nossa adoração, quando Jesus, quando o seu sacrifício deixa de ter importância, nós perdemos completamente a razão de estarmos neste lugar. Porque é bom estar neste lugar. Mas, se Cristo não for o foco,
é um lugar tão bom como outros podem ser. Agora, se Cristo for o foco, este é o melhor lugar para se estar. Porque é o lugar onde todos aqueles que foram redimidos por Deus, todos aqueles que foram resgatados por Jesus quando Ele clamou, vertendo o seu sangue, telestai. Quando Jesus diz isto, todos nós que aqui estamos, somos aqueles que hoje podemos adorar. Não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Não porque somos santos em nós mesmos, mas porque Ele nos santificou. Quem é Barrabás? Sou eu e você. Nada merecíamos. Malfeitores da pior espécie. Mas Jesus morreu por Barrabás. E morreu por mim e por si. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Nós hoje vamos... Porque hoje não é culto de ceia, para a semana será o culto de ceia, mas nós hoje vamos também tomar a ceia. Para a semana faremos o nosso culto de ceia normal, dentro daquilo que fazemos o primeiro culto, ao primeiro domingo de cada mês. Mas nós hoje vamos ter este momento, que eu acho que é importante. É um momento importante. Os irmãos sabem, o pão que vocês e eu vamos comer nesta manhã foi feito pelas nossas crianças, está bem? Foi feito pelas nossas crianças no Acampa Dentro. Os irmãos não se preocupem, foi tudo controlado, está bem? Dentro daquilo que dava para controlar. Não, foi tudo controlado, eu sei. Mas irmãos, é um pormenor, está bem? É apenas um pormenor. Mas as nossas crianças, é interessante, eu estive aqui no Acampa Dentro, não dormi cá, graças a Deus, mas estive cá e as nossas crianças foi sobre isto, tiveram a falar sobre a Páscoa. Uma forma compreensível, obviamente, para elas, de forma a que pudessem entender. E é interessante. Eu achei interessante porque eu já estive em muitos sítios portanto, estou à vontade porque eu conheço os meus filhos. Os vossos conheci agora, não é? Mas foi interessante porque nas sessões eu não estava à espera que eles estivessem tão sossegadinhos. Porque eles estavam mesmo sossegados. Sabem o que é que isto significa? Que eles estavam a perceber a história. Eles estavam a compreender a reverência que uma história como a Páscoa merece. Isto é muito interessante. Eles não são batizados, mas aqueles de nós que somos batizados hoje vamos ter a oportunidade de lembrar aquilo que Jesus partilhou com os seus discípulos. Naquela última ceia. Antes de toda esta história começar. À medida que os irmãos podem ir entregando, eu vou lendo o texto, e os irmãos guardem, está bem? Vamos tomar todos juntos. Vou ler então o texto alusivo à Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Irmãos, Paulo está a falar acerca da Santa Ceia. Ele está a falar das regras e desordens. O que estava a acontecer em Corinto era uma coisa terrível. Basicamente, a ceia não era tomada no culto como nós fazemos. A ceia era tomada naquilo que nós fazemos, por exemplo, nos nossos almoços comunitários. Havia aquilo que era chamado o almoço comunitário, mas havia um grave problema. Sabem qual era o problema? É que os mais ricos, porque eram mais ricos, não tinham que trabalhar até tão tarde. Então eles chegavam à altura da ceia, comiam tudo aquilo que havia para comer, ficavam cheios, não de fome, mas fartos. E quando finalmente chegavam os pobres, aqueles que tinham que trabalhar até mais tarde, quando chegavam para cear, não tinham absolutamente nada. Por isso é que Paulo diz: esperai uns pelos outros.
Então nós hoje vamos esperar, não tem a ver com esta regra, vamos esperar simplesmente porque queremos, porque nós não temos este problema, nós não estamos numa refeição. Então a ceia ela não tem uma liturgia definitiva, definida. O que é importante na questão da ceia é o foco, e o foco é aquilo que Jesus fez por mim e por ti. Então quando nós estivermos a tomar a ceia, o pão e o cálice, o irmão transporte-se mentalmente até aquele dia. Vamos pensar em tudo aquilo que lemos, em tudo aquilo que ouvimos, em tudo aquilo que já conhecemos há tantos anos. Mas não é porque você e eu conhecemos esta passagem há tantos anos que isto não tem que nos impactar. Tem que nos impactar hoje e no próximo domingo. E se tivéssemos de tomar a ceia todos os domingos, amém por isso. A ideia não é quanto mais repetição, menos impacto. A ideia é quanto mais fizermos, mais impacto devia ter na nossa vida até ao final da vida. E deixemos desafiar. Se há aqui pessoas que ainda não são batizadas, é uma boa oportunidade para você perguntar-se a si mesmo: porquê é que eu não sou batizado? Porque não há razão nenhuma para não sermos batizados. Estou à espera de ficar mais santo. Olha, irmão, mais santo só no céu. Claro que nós podemos procurar santidade. Mas o batismo é um compromisso absoluto com Deus. A não ser que você me diga: pastor, eu não quero me comprometer com Jesus. Aí sim, aí então não deve ser batizado. Mas se você está a ser verdadeiro, honesto e quer comprometer-se com Jesus, custe o que custar, venha o que vier, Ele será o seu Senhor e Salvador. Então deve ser batizado. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomai e comei. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomai e bebei. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Jesus vai regressar, meus irmãos. Jesus vai voltar. Vou repetir: Jesus vai voltar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Deus, porque tu és fiel, Deus. E quando nós nada merecíamos, Senhor. Tal como aconteceu com Barrabás, que foi solto, Deus, sem merecer, Deus. Deus, tu nos salvaste, Deus. A tua morte, ela é de facto imerecida para connosco, Deus. Nós não merecemos nada daquilo que tu fizeste por nós. Nem merecemos nada daquilo que tu continuas a fazer por nós. Nesta manhã, Deus, nós te queremos agradecer, Deus, louvando o teu santo e bendito nome, Deus, por tudo aquilo que tu fizeste e conquistaste naquela cruz por cada um de nós, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu sangue, Deus. Obrigado pela tua libertação. Obrigado porque hoje não somos mais escravos, Deus, porque está tudo consumado, está tudo pago. Nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Deus, pelo teu sacrifício, Deus. Pela forma como tu foste flagelado por cada um de nós. Senhor, pela forma como tu foste pregado naquela cruz, prego após prego, não que merecesses, porque aquilo era aquilo que nós merecíamos, Deus, mas foste tu que suportaste com dor, Deus, todas essas coisas, Deus. Não porque nós merecemos, mas porque tu nos amas, Deus. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Deus, pela tua graça e pela tua redenção. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos.
foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. E puseram a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou-me ele, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação de pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Amém? Deus é maravilhoso. Mas vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Amém? Ele é maravilhoso. Deus, obrigado. Obrigado. Aleluia, amém. Os irmãos podem ficar sentados, nós estamos mesmo a terminar. Não se esqueça, a Páscoa é como ao Natal, é quando quisermos. E quando quisermos devia ser todos os dias. Vamos terminar